Boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, Dani, Fabíola, Cláudia, Cris, pelo convite, pelo acolhimento, pelo carinho com que nos receberam. Acho que é a primeira vez que eu venho para Criciúma a trabalho e acho muito interessante. Hoje a gente estava conversando no carro, né, da importância da gente ter esse evento aqui. Então, de parabéns. É lindo o projeto e uma honra mesmo participar. O título da fala é Em Ventilações. Por enquanto, a gente vai deixá-lo em suspenso, não vou explicá-lo. E, como vocês podem ter percebido também pelo meu currículo, né, lido pela Cláudia, a minha atuação ela não é somente enquanto artista, né, eu tenho uma prática que é de educador, de curador, de crítico, tradutor, enfim, tem uma prática que ela é muitas vezes de atravessamento de fronteiras. E essa é uma palavra importante para a gente fixar hoje, a ideia de fronteira. Inicialmente, então, o que eu pensei seria a gente dar uma folhada no projeto mais longo da minha vida. Ele não vai caber em uma hora, mas a gente vai dar algumas beliscadas, né, algumas pitadas no que foi a minha tese de doutorado, que eu cursei entre 2008 e 2012. Acabou de desaparecer. Deve ser porque eu não estava mexendo aqui. Será que ele entrou no modo dormir? Está muito dorminhoso. Bom, daqui a pouco ele volta. Esperamos. A dependência da tecnologia, né? Bom, eu trouxe, enquanto eu vou falando, também eu trouxe a tese, o objeto. Então, quem pode alcançar ali, pode ir passando entre vocês. São 4 anos, então, de pesquisa, né, que elas se referem, na verdade, a um tempo mais longo, porque foi um doutorado em poéticas visuais, e poéticas visuais costuma ser usado pelos artistas como uma linha de pesquisa para trabalhar sobre a sua própria trajetória. Então, tem trabalhos da minha própria trajetória, é um recorte, na verdade, de alguns trabalhos da minha própria trajetória. A minha graduação foi em Porto Alegre, de onde vem o meu sotaque também, mas a minha pós-graduação foi em São Paulo, na ECA, na USP. Então, eu fiz mestrado e doutorado lá. Comecei o mestrado em 2004, daí foi até 2007, depois ingressei no doutorado de 2008 a 2012. Então, aos que leem além e lançam os dados além. Todas as leituras incidem em erro, porque supõem a sua própria legibilidade. Então, só vamos ler o resumo juntos para a gente situar e depois a gente vai conversando. Este trabalho se propõe a analisar um grupo de 8 obras de minha trajetória artística que se constroem enquanto respostas autorais a leituras de obras de outros artistas e autores. As concepções de leitura e autoria tanto se chocam, produzindo o termo leitoria, quanto se afastam, explorando os diversos matizes entre as duas tarefas. A reunião das obras no solo conceitual proposto é posterior às suas realizações em situações e tempos distintos.
desvinculadas de seus contextos originais, fundam uma nova vizinhança que salienta os seus aspectos comuns, já que se agregam aqui por afinidade. Não se pretende, com isso, reduzir as obras à narrativa desenhada, mas multiplicar as possibilidades de leitura que compreendem, evidenciando assim a singularidade com que cada uma se relaciona com o discurso produzido. Para tratar os múltiplos deslocamentos traçados entre obras, autores, textos e contextos, a tese lança mão de diferentes concepções de tradução, entendida como uma ação complexa e que reivindica visibilidade. Finalmente, o texto busca demonstrar a relação problemática com o ambiente acadêmico onde se inscreve, ao abordar a ideia de pesquisa artística e as contradições que o tema abriga no cenário da arte contemporânea. Então, a tese, inicialmente, ela propõe uma abordagem desses autores, né? São 8 autores que eu convido para conversar, e ela se baseia muito num conceito de um cara da literatura norte-americana, estadunidense, que se chama Harold Bloom, e o conceito em inglês é misreading. E ele foi traduzido pelo Arthur Nestrovsky para o português como desleitura. Misreading, em inglês, a palavra existe, e ela quer dizer quando a gente lê alguma coisa de forma errada, de forma equivocada. E o Harold Bloom usa esse termo, para se referir à leitura ou à qualidade da leitura que um poeta faz de um outro poeta da tradição. Então, como que os poetas se leem, né? Como que a leitura de um poeta, de um colega poeta, se diferencia de uma leitura de um acadêmico, de um historiador, de um teórico, né? Para o Harold Bloom, essa leitura seria uma leitura forte, né? Uma misreading, uma leitura que consegue entortar o original, que consegue desconstruir, corroer, ou até mesmo destruir o original, né? Invertendo a própria lógica de temporalidade de relação, que, de alguma maneira, aquele que deslê o trabalho de quem veio antes consegue alterar a forma como a gente lê o original. Okay? Então, o Arthur Nestrovsky, quando ele traduz isso por desleitura, ele cria uma palavra, né, para traduzir misreading. Então, em português, a palavra desleitura não existia até então. E com isso, pelo prefixo des, consegue aproximar da ideia de desvio, que é um outro conceito usado pelo Harold Bloom, né, que seriam leituras que são também desviantes. No entanto, se a gente for tentar traduzir de volta para o inglês a palavra desleitura, a gente vai chegar no unreading e não no misreading, né? Então, a gente começa um processo que ele já de uma certa maneira, né, quando o Arthur Nestrovsky inventa essa palavra e se afasta do original, ele também pensa a tradução como uma possibilidade de desleitura, né, a tradução como uma leitura crítica do original. Então, o primeiro trabalho que eu trouxe na tese é um trabalho de 2004 que chamava Inserções Revista. E o convidado, né, a dialogar, ou a desleitura, ela é feita a partir da obra Inserções em Circuitos Ideológicos,
do Cildo Meirelles, é um trabalho de 1970. Que a gente tem, parte dele, ele acontece em 2 momentos, esse trabalho. Um deles é essa primeira imagem, né, que a gente tem ali na parte de cima, quem matou Herzog, que era carimbado sobre cédulas de dinheiro. Não é? Acho que agora foi... Não, a tela não. Acho que é só o projetor. Acho que eu não posso tocar muito na mesa, vamos ver. E eu chego no Cildo a partir de um convite que me foi feito pela revista Número, que era uma revista de jovens críticos de São Paulo, que se chamava Número. E eu fui convidado, então, a cada número da revista Número, era convidado um artista para fazer uma intervenção nas suas páginas. E o mote dessa revista era Arte e Palavra. Então, a partir dessa provocação curatorial, da provocação do convite, eu fui pesquisar artistas que tinham trabalhado, né, de forma intensiva essa relação entre arte e palavra, como uma pesquisa que antecede a obra. Né? Então, eu chego no Cildo Meirelles, nas inserções de circuitos ideológicos, e para pensar também uma relação entre as notas de dinheiro e as garrafas de Coca-Cola, que eram um outro suporte, né, das inserções de circuitos ideológicos, para pensar a revista também como um circuito ideológico. Então, o que eu proponho na época é uma reflexão sobre a forma como o Cildo assinava os seus trabalhos na época. A gente vivendo uma época de ditadura, né, 1970, ele muitas vezes assinava os seus trabalhos com as iniciais do seu nome, CM, né? A gente pode pensar que essa assinatura, ela tinha 2 motivações, né, pelo menos 2 motivações. Uma delas era um rebaixamento da autoria, né, como muitos trabalhos da época, que buscavam, com isso, empoderar o autor, o participador, né, ou tornar o espectador participador, e a outra era uma proteção da própria figura do autor no momento em que ele fazia trabalhos que eram subversivos, e durante a época da ditadura, né, uma censura ferrenha, que era uma forma também de autoproteção. Ao visitar o panorama agora eu não lembro qual foi o ano do panorama, mas era um panorama do Gerardo Mosqueira, eu percebi que havia uma diferença na forma como o Cildo havia começado a atuar depois, enfim, que existia uma forma de atuação que era da década de 70, né, um tipo de resposta que ele buscava ao sistema político, que, de uma certa maneira, não se repetia nos trabalhos mais recentes dele. Né? E, de uma forma um pouco nostálgica da minha parte, busquei, então, fazer essa dobra, né, de pensar quem matou o CM como uma resposta, outra palavra importante aqui, para esse trabalho de 1970. Então, que buscava tanto atualizar esse trabalho, como indagar o autor, né, acho que são 34 anos depois, o que havia acontecido com aquele autor que atuava escondido sob as iniciais CM. Foram 2 carimbos que eu fiz. O outro carimbo era Viva Milo Vilela, então eu carimbava uma revista com 3 ou 4 carimbadas, Quem Matou CM, e no outro, e nas outras revistas, Viva Milo Vilela.
A Milu Vilela, para quem não conhece, ela é uma das sócias do Itaú, herdeira, né? Ela é presidente do Itaú Cultural e presidente do MAN de São Paulo. Então, assim, ela encarna muito bem esse casamento perverso, né, entre o capital dominante no Brasil e a cultura. Então, me parecia, enfim, ter uma provocação nesse sentido, né? Na revista também o que eu fiz foi deslocar um anúncio da revista Bravo para a revista Número. Então, essa é uma página igualzinho, sem nenhuma indicação, né, de que eu havia feito essa... Peraí. Deu? E esse anúncio, né, da revista Bravo consistia nessa colagem supostamente feita pela própria Milu Vilela, que ela cola o logo da Volkswagen sobre o logo... deve ser a Milu Vilela. Tem toda... Agora não, acho que é só um... Aí. Tá, todo. Enfim, né, de pensar nesse casamento, né, novamente, entre o capital dominante, né, e as grandes empresas e o ambiente cultural, encabeçado pela presidente, né, do Museu de Arte Moderna. Então, obrigado, Milu Vilela. Ali embaixo a gente tem a Volkswagen investe 27 milhões nas mais variadas manifestações culturais do Brasil. Cinema, teatro, literatura, artes plásticas e música. Investir em cultura não é favor, é nossa obrigação. É claro que não se trata de uma morte literal, né, do autor. O Cildo Meirelles, como a gente sabe, não morreu, né, ele está ativo, vivo, mas como nas situações de tradução, né, que a gente busca algo do original para atualizar, né, atualizar seria um sinônimo da ideia de tradução, o que se buscava, né, nessa ação do Cildo de 1970, justamente era esse potencial crítico, né, esse potencial corrosivo e a possibilidade de imaginar a revista como também um circuito ideológico. O outro trabalho que eu fiz foi em conversa com o Leonilson, e essa é de uma exposição na Galeria Vermelho de São Paulo, de 2003. O Leonilson é um artista da geração 80, que tinha trabalhos muito sutis e que envolviam uma delicadeza, uma manualidade, uma proximidade também com o artesanato. Esse é um trabalho dele de 1992. E 2003 foi o aniversário de 10 anos da morte do Leonilson. Então, eu fui convidado para participar dessa exposição a partir do seguinte mote curatorial. Os curadores se uniram para fazer uma pesquisa de quais artistas que eles achavam que, de alguma forma, revelavam uma influência de Leonilson, né? Artistas que não tivessem conhecido Leonilson pessoalmente, mas que em sua obra fosse possível perceber um contágio, né? uma influência do artista. Então, os curadores perceberam isso na minha obra e eu fui convidado para a exposição.
novamente, né, assim como eu fiz no trabalho anterior, existe uma pesquisa que antecede a obra, e eu fiquei muito intrigado com a ideia de influência, justamente, né, de tentar imaginar de que maneira que um artista, né, já falecido, de que maneira que a potência da sua obra consegue contaminar ou contagiar artistas mais jovens, né? E, de maneira interessante, a própria obra do Leonilson, de alguma forma, também falava de contaminação, e até de uma maneira mais literal, né? Nos últimos trabalhos, ele foi um artista que morreu de AIDS. Então, esse é o trabalho que se chama O Perigoso, de 1992, que é uma série de 7 desenhos, na qual ele mistura com o nanquim o seu sangue já contaminado por AIDS. Então, isso se tornou, né, a ideia de contaminação se tornou um assunto da sua obra. O que eu proponho, então, é um trabalho que se chama Área Semicrítica de Contaminação. Na época, esses dispositivos de asepsia manual por gel... como é que chama esse gel? Acho que essa é a marca, né? Esse chamava Skin Back Gel, essa marca. Enfim, isso foi antes da gripe suína, né? Então não se tinha ainda essa paranoia que a gente tem hoje, que esses álcool gel estão por todos os lugares, as pessoas carregam consigo na sua bolsa, né? Então isso era uma coisa que só existia nos lugares que se chamava áreas de contaminação semicrítica, que foi o título que eu acabei dando para essa obra, área de contaminação semicrítica. Então, a obra consistiu na instalação desse produto na galeria. Então, o que eu fiz foi, junto com a exposição, nos 2 andares, instalar esses dispositivos sem nenhuma legenda ou sem nenhuma indicação de que isso seria uma obra. Eram dispositivos para serem usados mesmo, as pessoas quando passavam limpavam mesmo as mãos, eles estavam funcionando, né? E me interessava isso, né? Pensando que o trabalho do Leonilson é muito baseado na manualidade, e o título provocativo, né, de pensar que aquilo era uma área semicrítica de contaminação, do quanto que muito do mapeamento feito a partir da curadoria se baseava, talvez demasiadamente, em obras que tinham um aspecto forte de manualidade, né? Então, o que seria a gente pensar num trabalho que ele é muito pouco manual, ele é extremamente conceitual, esse trabalho, e que envolve a limpeza das próprias mãos, né? Então, ali a instalação no espaço expositivo, ali embaixo na sala de reunião. E o terceiro trabalho foi o trabalho que eu apresentei em 2000 na Bienal de Havana, em conversa com o Félix González Torres, a tradução como uma forma de participação crítica. O trabalho do Félix González Torres, para quem não conhece, algumas, né, tinha uma série de obras que eram como se fossem pôsteres, que eram distribuídos para o público, né? Então, nesse caso aqui, Untitled Passport, todos os trabalhos dele se chamam sem título. Esse de 1991 especificamente, são folhas de papel branca que são empilhadas na galeria e o público pode levar essas folhas de papel. Muitas vezes eles têm uma imagem ou uma frase, mas tem essa dependência do público para que o trabalho aconteça, né? O público se torna motor da obra, de uma certa maneira.
Então, eu esqueci de falar que a Bienal de Havana, essa especificamente, né, pensava, o mote curatorial era pensar obras que aproximassem artista, público e obra, né, que se baseassem nesse tripé de interação. Deu? Não. Foi. Isso, assim, o Félix González Torres era um artista que trabalhava justamente essa questão, né, assim, de que maneira tornar o público participador, né, criar situações de interatividade intensivas, né. Então, de novo, né, novamente, a partir do convite, né, da provocação curatorial, vou buscar artistas que trabalham a partir dessa moldura e encontro Félix González Torres, que, por coincidência, é um artista cubano, que morou nos Estados Unidos, trabalhou a maior parte do tempo nos Estados Unidos. E o que eu proponho como resposta seria um quarto tipo de relação, né? Então, assim, não só uma relação entre obra, público e artista, mas uma relação também artista-artista, né? De que maneira que eu me relaciono com o Félix González Torres. Então, eu busco um trabalho meu que é de 98, que se chama Confio. São tijolinhos fundidos em cobre, maciços, que cabem na palma da mão e que quebram a palavra confio em Deus, revelando o fio, né, que faz parte da palavra. Foi um trabalho que eu fiz em Porto Alegre, foram mais de 400 quilos de cobre fundidos e eles eram também distribuídos para o público, né? A ideia era chegar num peso que fosse insustentável para uma pessoa, mas que uma vez distribuído ganhasse sustentabilidade, que é um dos ganhos da rede. A ideia então foi criar uma fusão desses dois trabalhos, né? De que maneira pensar o confio enquanto imagem e não mais enquanto objeto, impresso em folhas de papel que podiam ser levadas pelo público, né? Então, o resultado disso é essa imagem. Aqui, claro que a câmera está numa perspectiva que induz a gente a enxergar um peso sobre uma pilha de papel, né? Então, tinha esse trompe-l'œil para criar uma ilusão de contenção do fluxo de distribuição e de dispersão. Bom, o próximo trabalho é uma aproximação com o João Cabral de Melo Neto. Isso foi a partir de uma pesquisa que eu fiz num curso do doutorado ele já é de 2009. E eu, inclusive, trouxe um desdobramento dessa aproximação desse trabalho, que ele acontece no formato de pôster. O resultado, né, a obra que vem a partir dele é um filme. Infelizmente, eu não trouxe ele no pendrive, então acho que a gente não vai conseguir assistir, mas me faz o favor de repente, a gente podia deixar as pilhas de pôster aqui no palco. Só deixar ali, né, depois o pessoal pode pegar, tem algumas para vocês levarem. Mas o que está escrito ali e a ausência de imagem lhe incomoda. Okay? Então,
é um desdobramento desse filme. É um filme curtinho, de 2 minutos, que surgiu a partir de uma pesquisa sobre o João Cabral de Melo Neto, que eu desenvolvi em Recife, né, a cidade dele, na Fundação Joaquim Nabuco. A pesquisa resulta, então, um dos resultados da pesquisa é um filme de 2 minutos, na Fundação Joaquim Nabuco. Para quem não conhece, tem um cinema que é muito importante lá, que é bem frequentado, muito mais frequentado do que a galeria de arte. Me pareceu então interessante de usar isso, né, do cinema ser um imã na cidade, um ponto importante, referência, como um lugar para o trabalho acontecer. E o que eu fiz então foi um trailer, né, esse filmezinho de 2 minutos, ele passava antes dos filmes que eram apresentados na sala de cinema. Bom, um outro exemplo de desleitura, só para a gente também não ficar baseado só na minha própria produção, para vocês terem uma ideia mais ampla, né, do que consiste esse conceito, é a resposta que o artista Marcel Brodars, que é belga, dá em 1969 para o poema do Lance de Dados do Mallarmé, né, que é da virada do século passado, ou da virada do século retrasado para o passado. O que o Brodars faz é riscar todos os escritos, todas as frases do poema original. E, né, diga-se de passagem, grande parte da inovação desse poema do Mallarmé é justamente essa disposição gráfica das palavras e dos versos no espaço da página, né? Até então, a página não era um espaço ativo na poesia, né? Mallarmé é o primeiro a fazer esse tipo de experiência, a situar ou a convidar a parte branca da página, né? O branco da página, a participar ativamente da construção do sentido do poema. Então, essa é a disposição espacial do poema original. Okay? No momento em que o Brodars risca, né, o conteúdo das páginas do poema, né, e impede a nossa leitura, se por um lado ele cria uma obstrução e uma opacidade intransponível, por outro, ele revela com mais clareza a espacialidade do poema, né? Então, isso é interessante para a gente pensar nos ganhos e perdas do processo tradutório, do ato tradutório, né? Então, isso o Benjamin fala de uma forma muito bonita, assim, né? Quando ele escreve a tarefa do tradutor, ele pensa que o original, ele contém uma semente que ela fica em estado de dormência no original. E quando essa semente ela é transportada para uma língua estrangeira, ela encontra condições ideais para brotar. Então, tem coisas que são ditas no original que elas ficam ali num estado de dormência, né, de latência, mas que não acontecem. Elas só vão ser regadas e frutificar quando elas são deslocadas, né, quando elas são transportadas para uma outra situação. Então, me parece que isso acontece aqui, né? A questão da espacialidade do poema, ela é melhor revelada na sua tradução do que no seu original.
Bom, como é que a gente está de tempo? 8h26? Tá tranquilo? Tá. Então, eu vou pular para conclusão. Essa tese está disponível online, tanto pelo site da USP, como no meu próprio site. Bom, o que acontece? Durante a escrita da tese, eu fui convidado para participar do Panorama, que é uma exposição bianual que acontece em São Paulo, no Museu de Arte Moderna. E, de novo, a partir de uma provocação curatorial, eu fui convidado a responder a esse convite enquanto artista, mas também enquanto educador. Os curadores, então, já me convidaram com esse direcionamento, pediram, Jorge, a gente gostaria que tu desenvolvesse um trabalho, tu é artista convidado da exposição, mas que o teu trabalho, de alguma forma, respondesse também ao educativo da instituição. E eu estava escrevendo a tese e encharcado de todas essas reflexões sobre as ideias de desleitura, de tradução, de relação com os outros autores. Então, acabei trazendo isso, ou aproveitando o capital pedagógico inerente a esse tipo de reflexão no meu trabalho do Panorama, que não por acaso se chama Desleituras. Justamente, ele inclusive leva o nome da palavra cunhada pelo Arthur Nestrovsky. E, então, o trabalho consiste no seguinte. A partir de nessa curadoria da Cristiana Tejo e do Cauê Alves, eles escolheram 37 artistas de todo o Brasil para fazer parte dessa exposição, que se chamava Trajetórias, e eram duas palavras, agora eu não lembro exatamente o nome da exposição, mas eles pensavam o artista em deslocamento, e eles carregavam a palavra deslocamento de uma forma dupla. Uma delas é pensar artistas que fazem residência, artistas que trabalham fora do seu país, ou que fazem trabalhos sobre o fluxo, ou que têm relação com o nomadismo, ou que atravessam fronteiras geográficas, linguísticas, mas também para pensar artistas que atuam fora da área da arte, Então, artistas educadores, artistas curadores, artistas que se aventuram em outras que atravessam essas fronteiras semânticas, ou de áreas. Muito relacionado à ideia do artista etc., do Ricardo Basbaum, Então, que é esse artista que não é mais o artista em tempo integral, não é o artista, mas é o que o Ricardo Basbaum chama de artista etc., que é esse artista que cumpre outras funções que não aquela do seu campo específico, e que, na verdade, somos a maioria de nós, assim, hoje em dia,
a vida contemporânea, ela se dá nesses desdobramentos, né? E a curadoria, então, faz esse convite para mim a partir de um reconhecimento de alguns atravessamentos de fronteira que eu faço no sentido de incluir a educação ou a atuação em educativos de museus, né? Eu já fui coordenador do educativo do Paço das Artes, por exemplo, lá em São Paulo, durante o ano de 2007. Então, me interessa bastante as questões de mediação. Então, o que eu fiz? Eu convidei uma curadora para trabalhar comigo, chamada Cecília Dedê, e a partir desse grupo de 37 artistas que haviam sido convidados, a gente fez uma segunda seleção. Escolhemos 25 artistas. Okay? Para cada um desses artistas, depois de pesquisar sobre eles, a gente criou uma palavra como mediação, uma palavra como uma tradução possível daquela obra, né? Interessava-nos criar uma palavra mais do que usar uma palavra existente para tentar evitar um discurso que fosse explicativo da obra, né? Um discurso que fosse um facilitador ou que tornasse a obra mais transparente, que é algo que muitas vezes a gente vê num educativo mais convencional, digamos, né? Assim, que é o uso da palavra a serviço da obra, né? Então, o que nos interessava pensar era o uso da palavra como uma multiplicação da capacidade inventiva da obra, okay? Mais do que uma obra a serviço, o discurso a serviço da obra. Então, foram confeccionados 20... Vou ver se eu consigo. Chegou. Então, foram confeccionados 25 tapetes, ok? Que estavam disponíveis da seguinte maneira na exposição. Na verdade, isso são capachos, né? São capachos de porta. Então, interessava também o fato de serem capachos, pois capachos são objetos ou dispositivos fronteiriços, né? Eles costumam estar entre um dentro e um fora. E geralmente contém um texto, seja bem-vindo ou lar docilar, textos bastante óbvios, né? Que anunciam de alguma maneira algo que a gente vai encontrar no terreno ou no território que a gente está adentrando. Então, me interessava tanto essa posição de mediação, né, que é algo dos capachos, como pensar também nessa fricção ou nesse esfregar entre palavras, né? A gente pode pensar também que, na medida em que essas palavras são criadas a partir da soma de mais palavras, é como se a gente também desrespeitasse a fronteira usual entre palavras, né? Como se a gente desrespeitasse o espaço vazio que fica entre as palavras. Então, ele tinha essa dupla reflexão sobre fronteira na sua construção física e também no seu uso. Porque o que aconteceu foi que a gente tinha esse carrinho aqui que está na foto, vocês estão vendo aqui um carrinho? Esse carrinho ele ficava no espaço expositivo com todos os tapetes empilhados. E os tapetes, então, a gente sugeriu, na verdade, né, que esses tapetes fossem usados nas visitas guiadas do educativo. Então, um grupo, quando ele chegava no museu,
Os tapetes eram espalhados, as pessoas podiam ler, e daí cada um escolhia o tapete que queria, e daí quando eles iam passeando pela exposição, né, com o mediador, eles escolhiam uma obra que eles achavam que tinha a ver com aquela palavra e colocavam o tapete na frente da palavra como uma possibilidade de leitura ou interpretação desse trabalho. O que se cria, então, é um texto movente, né, da exposição. Cada vez que eu visitava a exposição, havia tapetes em lugares diferentes. Também de maneiras que eu não havia previsto, por exemplo, ter 3 tapetes na frente de uma obra, né, ao invés de um só, ou ter um tapete que se relacionava com várias obras, quase como se fosse uma curadoria. Eu acho que essa área toda aqui tem a ver com o tapete Desvisão, ou do oceano. Enfim, o público trouxe, né, novos usos para isso. Os tapetes, eles são muito coloridos, né, chamam a atenção, são extrovertidos, né, eles não passam desapercebidos. Então, eles também reivindicavam uma visibilidade e uma presença que não são comuns ao discurso do educativo. Okay? Então, eles realmente se interpunham entre você e a obra, né, com uma presença, né, que é incontornável. Então, a gente tem aqui, essa é uma das educadoras, a Mirella, está segurando o tapete em Destino. Algo importante é que eu nunca revelei qual era a matriz de cada tapete para não criar uma ideia de certo e errado, né? Algo interessante também que aconteceu foi que, embora a gente tivesse o medo, né, o receio de que as palavras, por não terem um significado explícito, fossem intimidar o público a manipulá-las, isso não aconteceu. O pessoal estava muito à vontade para brincar mesmo com os tapetes, né? Eles assumem um caráter assim de jogo lúdico, acho que muito pelas cores também deles, que são essas cores vibrantes, mas a coisa foi entendida mais como um jogo. Então, essa é a pilha de tapetes. E eles ficavam nesse movimento de sanfona, né? Assim, eram espalhados e voltavam para o carrinho, eram espalhados e voltavam para o carrinho, cada vez de uma forma diferente. Muitas vezes essas relações de desleitura, elas não são da ordem da convivência pacífica, né? Muitas vezes elas criam atritos, como eu falei no início, né? Muitas desleituras, elas são da ordem da corrosão, da desconstrução e do enfrentamento, mais do que de um diálogo amigável. Isso também aconteceu no Panorama, né? Tem obras que elas são mais silenciosas, são mais preto e branco e são mais tímidas mesmo, né? E espaços expositivos são extremamente territoriais, né? A gente tem a parede do fulano, né? O canto do ciclano. Tem essa divisão que, embora a gente não se dê conta, existe ali uma disputa, né? Assim, daí tem os melhores lugares, né? Quem ficou com a entrada, quem ficou com... E os tapetes, eles meio que têm essa promiscuidade de caminharem por toda a exposição, né? Então, teve artistas que não curtiram, assim, né? Que outros artistas curtiram. Então, teve, assim, tinha também esse diálogo que não era da ordem da paz, mas do atrito, né, da fricção. O que busca também um posicionamento para as ações educativas que ela não é da ordem da adesão. Okay? Isso é algo bem importante, assim, né? É possível fazer uma mediação de um trabalho que você não gosta ou que você tem críticas? Quer dizer, é possível tirar, né, o discurso educativo de uma posição de submissão, né? Emancipar-se e pensar a mediação enquanto crítica e não enquanto adesão. Okay?
ou tirá-la de uma condição de prestação de serviço, né, e trazê-la para uma condição de produção de sentido. Então, eram perguntas que eram postas por essa ação. Aqui a gente tem a mesma obra em dois momentos diferentes, a obra do Héctor Zamorra, né, cada uma com um tapete distinto, desistir e inversão. O mesmo tapete na frente da obra do Rodrigo Bivar. Então, vocês veem, né, assim, não é uma presença que dê para a gente ignorar, né? Assim, não é um papelzinho preto e branco que está do lado da obra, né? Essa obra a gente vê, né, que ela recebeu 3 tapetes. Essa obra do Jonatas Andrade. Essa obra do Cadu, tem 2 tapetes. O fato também de nunca ter revelado qual é a matriz dos trabalhos fez com que para mim fosse muito interessante também. De repente eu chegava numa obra e tinha um tapete que eu nunca tinha pensado que poderia estar na frente daquela obra, né? Então, que ativa sinapses imprevistas também me surpreendia e funcionava como uma resposta do público. Novamente, né, o mesmo tapete na frente de 2 obras distintas. E esse era um tapete diferente, ele não era, apesar do nome infixidão, ele não era móvel, ele era o tapete de entrada do MAN, então eu substituí o tapete de entrada do museu por esse tapete, ele tinha 2 metros, 2 por 3, um tapetão. E de alguma maneira ele também não se referia a uma obra específica, ele se referia a uma leitura interpretativa do conceito curatorial da mostra. Então, isso que eu falei desses artistas em trânsito, né, de que maneira que a obra refletia sobre essa produção que acontece quando ela se dá em trânsito. Acho que é isso.